Então, hoje nós vamos receber a sessão 2 do capítulo 2 de Um Curso em Milagres. A sessão se chama A Expiação como Defesa. E só o nome da sessão já é perfeito, né? A expiação como defesa. Lembrando que é a expiação, né? Que é esse plano de correção do Espírito Santo, esse desfazer do sistema de pensamento do ego. E a expiação, ela surgiu, digamos assim, após a ideia de separação, né? Antes ela não era necessária, porque não havia equívoco a ser corrigido. Então, ela é muito útil aqui no tempo e espaço, né? Só para a gente lembrar mesmo que expiar é desfazer. Desfazer. Não é sobre nada além disso. Então, a expiação como defesa. Às vezes a gente quer defender a verdade, né? Quem nunca? Seja uma ideia que a gente acha que é muito verdadeira, uma falsa verdade, uma verdade inventada, ou seja a tal verdade que a gente aprende no curso em Milagres, né? Às vezes a gente quer defender isso. E, e aqui ele vai nos entregar uma outra defesa, outro tipo de defesa. Então, vamos lá. Parágrafo 1. Tu podes fazer qualquer coisa que eu pedir. Eu te pedi para apresentar milagres e esclareci que os milagres são naturais, corretivos, curativos e universais. Tu podes fazer qualquer coisa que eu pedir. É tão lindo que ele já nos automaticamente, né? Obviamente que Jesus não se refere ao fazer as coisas aqui no mundo, né? E sabendo e conhecendo a nossa mente, logo em seguida ele fala o que que é que ele pediu, né? Ele nos lembra de qual fazer ele está falando aqui, que é apresentar milagres. E só uma lembrança mesmo do que são os milagres e da nossa função, né, nesse plano. Não há nada que não possam fazer, mas não podem ser apresentados no espírito da dúvida ou do medo. Aqui os milagres, né? Não há nada que não possam fazer, mas não podem ser apresentados no espírito da dúvida ou do medo. A gente tem uma lição que é a lição 91. Milagres são vistos na luz. E isso é muito importante, porque quando a gente está com muito medo, quando a gente está se sentindo muito, mas muito transtornado, não tem milagre nesse lugar. A gente precisa dar um passo em direção à luz, um passo de amor em direção ao amor.
porque os milagres são vistos na luz, eles não são vistos no medo. É. E hoje eu compartilhei isso no YouTube. Como que eu faço isso, né? Como que eu, quando eu tô ali submersa no medo, cheio de medo, com a mente totalmente mergulhado na dúvida, mergulhado no transtorno ali da percepção, do julgamento, como que eu dou um passo em direção à luz? Chamando Jesus, compartilhando com ele o que está acontecendo, né? Mesmo assim, abrindo o nosso coração. Porque no momento em que eu dou um passo até ele, eu estou dando um passo à minha escolha. Eu estou escolhendo de novo, eu estou automaticamente indo em direção à paz, porque ele é a paz, ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí a minha mente ela vai clareando, 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 e aí o milagre é visto na luz. Então, quando a gente está com alguém que está sentindo muito medo, qual é a nossa parte? Perdoar na nossa mente e lembrar disso. Milagres são vistos na luz. Primeiro, eu, Jesus nos conduz, né? Ó, vamos. Primeiro a gente sai do estado de medo, né? Então, essa é a primeira, a primeira coisa que há a se fazer, né? Primeira coisa. Se eu estou no momento, se eu estou me afundando, me afogando, a primeira coisa é eu tomar o ar, né? Retomar a minha respiração. Então, sair daquele terror. Esse é o primeiro passo. Porque aí a luz ela vai ficando cada vez mais clara e aí o milagre é visto. Então, isso é muito, muito importante, porque às vezes a gente entra num estado de lamentação, de implorar. A gente está com muito medo, e a gente fica, vamos, Jesus, eu quero um milagre, eu quero um milagre, eu quero um milagre aqui, mas eu tô com muito medo. A minha mente está muito confusa. E aí parece que eu fico lamentando, sabe, implorando, suplicando pelo milagre. E súplica vem de uma ideia de falta, de escassez, ainda é uma ideia equivocada. Então, ir em direção à luz, mesmo quando parece que não há luz, né? É a gente se abrir para ele mesmo e compartilhar, seja com um companheiro poderoso ou sozinho, fisicamente sozinho, em oração, abrir as portas do coração e deixar, mostrar tudo para ele e pedir essa clareza, só porque a gente quer um milagre, né? Então é muito lindo isso. Então, sentença 4. Quando tens medo de qualquer coisa, estás admitindo que ela tem o poder de ferir-te. Então, o medo, como a Célia acabou de trazer, ele demonstra, quando eu sinto medo, isso, o que que isso está me contando? É o medo, que eu estou percebendo algo alheio a mim, fora de mim. Porque o medo, ele só é possível, digamos, não é possível em última instância. Mas vamos falar enquanto a gente está acreditando que está aqui. Para eu sentir medo, eu preciso antes acreditar que existe algo fora de mim, acontecendo fora de mim, alheio a mim, separado de mim, que eu não conheço. E por eu não conhecer, eu tenho medo. Eu preciso manter uma certa distância, porque essa é a projeção, esse é o
mecanismo da projeção, eu coloco para fora aquilo que eu não quero ver, eu torno ele desconhecido para mim. É como a Célia trouxe do filme que ela estava assistindo e do medo que que ela sentiu. Ou seja, esse filme está fora de mim e ele está trazendo um conteúdo alheio a mim. Eu sou vítima desse filme. E eu não conheço esse conteúdo, logo eu preciso ter medo dele, porque para o ego, ter medo é uma defesa. O medo te protege. Você tem que ter medo. O medo ele é uma defesa. Ele te protege, né? Essa é a ideia que a gente acredita. Então, quando tens medo de qualquer coisa, estás admitindo que ela tem o poder de ferir-te. Então, essa coisa que é alheia a mim, que está fora de mim, tem poder sobre mim porque eu não a conheço. Eu fiz dela algo desconhecido, né? E aí o medo é inevitável. E aí ele continua. Sentença 5. Lembra-te de que onde está o teu coração, aí está também o teu tesouro. Tu crês no que valorizas. Se estás com medo, inevitavelmente estás valorizando de forma errada. A tua compreensão dotará, então, todos os pensamentos com igual poder e, inevitavelmente, destruirás a paz. Então, é esse valor que eu coloco, eu dou significado, eu coloco o meu coração ali. Eu escolho estar separado. E aí a paz é impossível nesse lugar. É por isso que a Bíblia fala da paz de Deus que excede o entendimento. Essa paz é totalmente incapaz de ser abalada por erros de qualquer espécie. Nega que qualquer coisa que não venha de Deus tenha a capacidade de afetar-te. Esse é o uso apropriado da negação. Não é usada para esconder nada, mas para corrigir o erro. Ela traz todos os erros à luz. E como o erro e a escuridão são a mesma coisa, corrige o erro automaticamente. Não, essa aqui é uma dúvida que tem na nossa mente. Me fizeram essa pergunta na imersão. Como que eu sei que eu tô negando? Será que eu tô negando? Ou será que eu tô, né? A gente ouviu essa pergunta, recebemos essa pergunta, porque às vezes a gente está no treino, e aí a gente fala, não, mas eu sou filho de Deus, eu quero me lembrar que eu sou filho de Deus. Aí vem a dúvida, mas será que eu tô negando? Será que isso é uma negação? E aqui ele explica o uso apropriado da negação. Nega que qualquer coisa que não venha de Deus tenha a capacidade de afetar-te. É só aquela lição, a lição 5. Eu até peguei ela aqui, porque é tão perfeito, gente. Nossa, tão perfeito. Ai, Jesus. Ó, a lição 5 ele fala: eu nunca estou transtornado pela razão que imagino. É a mesma coisa que ele está dizendo. Nega que qualquer coisa que não venha de Deus tenha a capacidade de afetar-te. Aí na lição 5 ele diz, ele traz um exemplo de prática, né? Tem lá a lição 5 e tem uns exemplos, né, para os períodos de prática. E um dos exemplos, olha a perfeição de Jesus, meu Deus, não tem palavras. Um exemplo que ele dá é: não estou com raiva de tananã, tananã, pela razão que imagino.
É ele nos ensinando o uso apropriado da negação. Isso é o que eu sinto, tá? Aqui é uma experiência, eu não sei se vai fazer sentido e tá tudo bem se não fizer. Porque ele não disse, eu não estou com raiva, ponto. Isso seria a negação, porque você tá com raiva. Ele diz, não estou com raiva de, exemplo, Débora, não estou com raiva de Débora pela razão que imagino. Ele nega a razão. Ele questiona a razão. Ele nos convida a questionar a causa do transtorno. Mas ele não diz negue a raiva. Ele diz, não estou com raiva. Ele fala assim, ó, você tá com raiva, então fala que você tá com raiva da Débora. Mas questiona a razão, pela razão que imagina. Esse é o uso apropriado na negação. Eu não nego o que eu sinto e o que eu penso, mas eu aceito e peço ajuda para reconhecer que não é pela razão que imagino. Eu nego que seja pela razão que imagino. Eu nego que eu estou transtornada porque a Débora me fez mal, que algo fora de mim me fez mal. Então, eu nego que algo fora possa afetar o Filho de Deus. Eu nego que algo que não venha de Deus tenha a capacidade de me afetar, mas eu não escondo o que eu sinto. Esse é o uso apropriado da negação. Não é usada para esconder nada, mas para corrigir o erro. Qual é o erro? Eu acreditar que eu estou transtornada pela razão que imagino. Porque se eu insisto em dizer que é pela razão que imagino, eu nego o que eu fiz, que foi a ideia da separação. Porque todo o transtorno que eu sinto vem dessa base, de um equívoco desse lugar, né? É dessa ideia primária de que eu me separei de Deus. Ela traz todos, a negação apropriada traz todos os erros à luz. E como o erro e a escuridão são a mesma coisa, corrige o erro automaticamente. Parágrafo 2. A verdadeira negação é um instrumento de proteção poderoso. Proteção da mente, né? Podes e deves negar qualquer crença em que o erro possa ferir-te. Esse tipo de negação não é um encobrimento, mas uma correção. A certeza da tua mente depende dele. A negação do erro é uma forte defesa da verdade, mas a negação da verdade resulta em criação equivocada, que são as projeções do ego. Então, enquanto eu não olho para essa culpa dentro e fico dizendo que o erro está fora e nego, não, eu sou filho de Deus, ou eu sou não sou um corpo, eu sou livre, eu não posso me transtornar por isso, porque eu sou filho de Deus. Não, você está com raiva. Isso está encobrindo uma raiva, né? Uma culpa. E enquanto eu não olho para essa culpa em mim, eu projeto ela. E as projeções, eu só projeto, né? A serviço da mente certa, o Espírito Santo, né? Orientada pelo Espírito Santo, a negação do erro liberta a mente e restabelece a liberdade da vontade. Quando a vontade é realmente livre, não pode criar equivocadamente, porque só reconhece a verdade. Agora ele vai nos dizer sobre a defesa da verdade, né? Tu podes defender a verdade, assim como o erro. Os meios são mais fáceis de serem compreendidos
depois que o valor da meta está firmemente estabelecido. Então, quando eu estou ali diante de um irmão que está trazendo um conteúdo, seja diretamente expressando comigo, ou você está percebendo um equívoco, né? Ele, não sei, você está num almoço de família e de repente, que é típico, né, da nossa mente, essa expressão da nossa mente, começa todo mundo a falar mal de alguém. Um exemplo, de uma pessoa que você conhece, da família ou não, você tá vendo o que está acontecendo. Porque agora, cada vez mais que a gente vai treinando a nossa mente, a gente vai vendo. O que antes era inconsciente, a gente já não está mais tão inconsciente. E aí você tá vendo ali, né? E aí, o que que eu faço aqui, né? Eu não quero confirmar, eu não quero participar, mas se eu não participar, o que que vão pensar? Vai ficar estranho. Qual que é a minha parte aqui? Esse é o nosso desejo de defender a verdade, de não, eu preciso falar alguma coisa, ou eu preciso dizer que, ai, gente, olha, não é pra gente estar falando isso. Não sei o que vai passar na nossa mente. Ou um desconforto, uma sensação de culpa por estar ali, ouvindo aquilo, comungando, né? Entre aspas, é, daquela, daquele conteúdo. E aí Jesus fala: realmente tu podes defender a verdade assim como eu. Os meios são mais fáceis de serem compreendidos depois que o valor da meta está firmemente estabelecido. Então, a primeira coisa nessa situação é buscar o Espírito Santo. É, porque você que está percebendo o erro. Então, a primeira coisa é: Jesus, não sei o que fazer aqui. Não quero confirmar, não quero. Já estou vendo o erro, já estou percebendo o erro, então me ajuda aqui. Eu quero perdoar. Lembra da tua função, ó. O valor da meta está firmemente estabelecido. O que que é isso? Eu me lembro da meta com M maiúsculo. Nossa, pera. Primeiro, qual é a minha meta aqui? Quem é que está aqui comigo? Quem que eu quero chamar aqui? Então, primeiro eu estabeleço isso firmemente na minha mente, né? A questão é saber para que isso serve. Para que que você quer defender? Para que que você quer corrigir seus irmãos? Para quê? Todo mundo defende seu tesouro e fará isso automaticamente. As questões reais são: qual é o teu tesouro e quanto tu o valorizas? Uma vez que tiveres aprendido a considerar essas questões e trazê-las a todas as tuas ações, terás pouca dificuldade em esclarecer os meios. Os meios estão disponíveis a qualquer momento em que os pedires. Contudo, podes economizar tempo se não protelares esse passo de forma indevida. O enfoque correto vai encurtá-lo incomensuravelmente, porque o ego tem uma defesa da verdade. Aí a gente fica, nossa, olha lá, falando mal da pessoa. Ai, Jesus, como eu tô equivocada. Olha eu, a gente começa a interpretar o que a gente está vendo e dizer qual que é o nosso treino, qual que é o treino do nosso irmão. E a gente não defende a verdade corrigindo erros no nosso irmão. A gente defende a verdade aceitando a correção para nós mesmos, aceitando a expiação para mim. Você quer defender a verdade numa mesa, numa festa, numa conversa? Você quer defender a verdade? Olhe para sua mente e aceite a expiação para você.
A gente não defende a verdade falando para o nosso irmão: nossa, mas você está muito equivocado, hein? Precisa de ajuda. Mas, nossa, isso é um equívoco, hein? Vamos chamar Jesus. A gente não sabe. Então, temos mesmo que defender a verdade. E não é corrigindo o nosso irmão, é aceitando a correção para nós mesmos. Isso é proteção, isso é defesa, porque eu assumo o meu lugar e eu aceito que eu sou parte da expiação e eu reconheço o equívoco que está na minha mente. E eu aceito de forma inconsciente de que nós somos um, né? Quando ele fala, né, podes economizar tempo se não protelares esse passo de forma indevida. De que forma indevida? Corrigindo, defendendo, tentando convencer. É, eu tenho um exemplo, assim, muito prático, bem recente, muito didático, de uma pessoa que veio falar para mim, sei lá, deixa eu ver como que eu posso trazer isso aqui. Ah, deve ser muito fácil praticar um curso em milagres porque você vive disso. Um exemplo, né? Você só faz isso. Aí eu falei, não, não é mais fácil, é a mesma coisa, né? Não tem nada diferente. Eu tenho os meus treinos como qualquer um. E aí a pessoa voltou e falou: não, deve ser sim mais fácil. Porque você lê todo dia, porque você está praticando a lição todos os dias, porque você está todo dia conversando com pessoas. E aí eu falei: não, não é mais fácil. É a mesma coisa. Não tem diferença. Ó, não tem diferença. Isso é um equívoco na nossa mente. Olha a defesa vindo. E aí, pela terceira vez, ela falou a mesma coisa. Ela repetiu: deve ser mais fácil. E aí eu vi a minha defesa forjada, né? Essa correção forjada em defesa, como se fosse eu corrigindo a mente. Quem sou eu para corrigir mente, gente? E aí Jesus, né? Jesus, o que que é isso aqui? Pela terceira vez, ela está repetindo pela terceira vez aqui, no mesmo instante. Não é possível, tem alguma coisa aqui que é como se eu não tivesse falado nada. E aí me veio assim, então, tá bom. Você sente paz pensando nisso? Ai, Pri, eu sinto paz. Eu acho que é mais fácil. Então tá bom. Chama Jesus e vambora. Não sei. Tem uma defesa que a gente quer. Qual que é a minha parte? Aceitar a expiação para mim, para escolher o perdão na minha mente, né, a cada instante. Então, a gente não precisa, sabe, insistir, né, nem interpretar a cena. A gente não precisa saber nada, só olha, espera e não julga. Olha, espera e não julga. Olha, espera e não julga. Porque o ego tem a defesa da verdade dele. Então, a expiação, parágrafo 4. A expiação é a única defesa que não pode ser usada destrutivamente, porque não é um instrumento feito por ti. A expiação, o desfazer do sistema de pensamento do ego, é a única defesa que não pode ser usada destrutivamente, porque não foi feita pelo ego. Se o ego tivesse feito o plano para expiação, não haveria saída.
porque o ego não faria um plano para desfazer ele mesmo. Sem chance dele fazer isso, né? Por isso que é a nossa única defesa. O princípio da expiação estava em efeito muito antes de começar a expiação. O princípio era amor e a expiação, um ato de amor. Atos não eram necessários antes da separação, porque a crença em espaço e tempo não existia. Foi só depois da separação que a expiação e as condições necessárias para que ela fosse cumprida foram planejadas. Então, se fez necessária uma defesa tão esplêndida que não pudesse ser usada equivocadamente, embora pudesse ser recusada. A recusa, contudo, não podia transformá-la em uma arma de ataque, que é a característica inerente às outras defesas. A expiação torna-se, assim, a única defesa que não é uma espada de dois gumes. Só pode curar. Todas as defesas do ego envolvem ataque. Todas. Absolutamente todas. E aí eu lembro aqui da lição 135. Se eu me defendo, sou atacado. Porque a defesa do ego é a defesa do ataque. Ele defende o ataque, usando o ataque. Então, não há nenhuma possibilidade de a gente defender qualquer coisa a partir do sistema de pensamento do ego. Por isso que a gente precisa, como ele falou no parágrafo anterior, estabelecer essa meta firmemente. Com quem eu vou olhar para isso aqui? Com quem eu vou me defender? Com quem eu quero defender isso aqui? O que que eu quero defender? Para que que serve isso? E aí sim, estabelecida essa meta, lembrada do propósito desse professor interno, eu aceito a verdadeira defesa, que é a expiação, que é a correção da minha própria mente. E aí, na lição 135, se eu me defendo, sou atacado, tem o seguinte trecho: a defesa é assustadora, brota do medo, o qual aumenta a cada vez que uma defesa é feita. Pensas que ela oferece segurança. No entanto, ela fala do medo que se faz real e do terror justificado. Então, é impossível a gente defender qualquer coisa, que a defesa do sistema de pensamento do ego é o ataque. Por isso que se eu me defendo, sou atacado. É o mesmo de eu dizer, é o mesmo que falar assim, se eu me ataco, eu me ataco. Se eu me ataco, sou atacado. Essa defesa é igual ataque. O sistema de pensamento do ego não é defesa. Parágrafo 5. A expiação foi construída dentro da crença no espaço-tempo, de forma a estabelecer um limite para a necessidade da própria crença e, em última instância, para tornar o aprendizado completo. Sem a expiação, o tempo e o espaço. Vamos lá. Qualquer coisa vocês me falam aqui.
A expiação foi construída dentro da crença no espaço-tempo de forma a estabelecer um limite para a necessidade da própria crença e, em última instância, para tornar o aprendizado completo. Então, sem a expiação, a gente não sairia, né? A gente não se lembraria, digamos. A expiação é a lição final. O aprendizado em si, assim como as salas de aula em que ocorre, é temporário. Amém, Jesus, né? Temporário, essas salas de aula. A capacidade de aprender não tem nenhum valor quando a mudança já não é necessária. Os que são eternamente criativos não têm nada a aprender. Tu podes aprender a melhorar as tuas percepções e podes vir a ser um aprendiz cada vez melhor. Isso te levará a um acordo cada vez maior com a filiação. Mas a filiação em si mesma é uma criação perfeita. E a perfeição não é uma questão de grau. O aprendizado só é significativo enquanto existe uma crença em diferenças. Então, nós estamos prontos, né? Mas prontidão não significa maestria, mas é um estado de prontidão, né? Há uma disponibilidade, como trouxe a Célia no começo da experiência que ela compartilhou. Há um pouco de boa vontade, essa prontidão, mas isso não significa que somos mestres, né? Não significa maestria nesse aprendizado. Então, enquanto há ideias de diferenças, de separação, culpa, medo, pecado, tempo e espaço, ainda é necessário aprendizado, ainda é necessário. A expiação é necessária ainda. Parágrafo 6. A evolução é um processo no qual aparentemente passas de um estágio ao seguinte. Corriges os teus passos equivocados anteriores, caminhando para a frente. Isso é o que a gente acredita, que evoluir, que nós estamos aqui para evoluir, né? Então a gente está num estágio e vai passando para o próximo e para o próximo. A gente corrige os passos equivocados anteriores e caminha para frente. Isso que é o que a gente acredita, que isso é evolução. Aí vem Jesus e fala: esse processo é de fato incompreensível em termos temporais, porque retornas na medida em que avanças. Aqui ele está dizendo, seu processo, na verdade, não é para lá, para frente. Não tem frente, não tem futuro. Então, à medida em que você avança na expiação, e o que é avançar na expiação? A cada instante eu estou ali treinando o perdão, né? Dando mais um passinho, dando mais um passinho. E a cada vez que eu dou mais um passo, eu retorno para casa. Porque a cada vez que eu recebo uma correção, eu me lembro de quem eu sou. Eu retorno para quem eu sou, para o que sou. Não é nem quem, né? Para o que sou. Então, à medida em que eu avanço, eu retorno. Então, não é um processo evolutivo, né? Para esse ser melhor, né? Porque nós já somos bons, verdadeiramente bons, né? Como foi ontem na live compartilhado. A ideia de ter que melhorar, que foi o que a gente trouxe na live de ontem, né? Que o Ken compartilhou, né? Um PDF do Ken Wapnick, que foi um professor de um curso em Milagres, que vale até trazer aqui, porque, nossa, que maravilhoso. Cadê? Pais e Filhos. Tá no PDF do Ken de Pais e Filhos.
Por que que a gente quer ser melhor, melhorar, evoluir, encontrar a nossa melhor versão, né? Esse processo evolutivo. Para quê? Por que que a gente insiste nisso? Por que que a gente se sente, às vezes, inadequado diante de um elogio, né? Eu falo, nossa, Débora, você estava muito inspirada naquele dia. O Espírito Santo te usou lindamente. Como que a gente se sente, às vezes, ouvindo isso? O que que a gente acha que a gente tem que melhorar? E aí o Ken traz a resposta. Ele nos ajuda a olhar para isso. Ele diz assim: penduramos-nos à nossa culpa e a abraçamos apertado, a abrigamos, damos a ela proteção amorosa e a estimamos e defendemos. Lutamos poderosamente contra quem quer que pretenda tirá-la de nós. Nós lutamos, inclusive, poderosamente contra Jesus, porque ele está o tempo todo dizendo: você já é o filho de Deus, você não precisa melhorar nada. A gente fica, não, eu tenho que melhorar. Eu preciso evoluir, Jesus. Tem muita coisa que eu preciso melhorar. Nossa, eu preciso achar a minha versão melhor. E ele está o tempo todo dizendo: não, santa criança de Deus, você já é o filho de Deus. Continuando. Não queremos que nos digam que somos bons o bastante, porque se o fôssemos, não estaríamos aqui. Não ser bom o bastante é a base de nossa existência separada e culposa. Sendo bom o bastante, significa estarmos de volta com Deus, porque agora somos parte do bom, bom com B maiúsculo. Somos parte de Deus, porque Deus é a perfeita bondade, o que significa não sermos nosso ser ego, esse eguinho. Para que esse ser ego continue, entretanto, temos de continuar também a ser não bom o bastante. Com isso, o alimentamos e sustentamos, repetindo, quer sejam nossas notas 10 ou 0, isso é irrelevante. Quer percamos o céu por 1 milímetro ou 1 quilômetro, continuaremos fora dele. Simples assim. Simples assim. Então, para um curso em milagres, não é que Jesus está nos lembrando aqui, é que não é um processo para melhorar nada, para evoluir nada. Muito pelo contrário, é um processo para retornar ao que nós somos, aceitar que somos perfeitos. Essa é a insanidade da nossa mente. Essa é a insanidade. O tanto que a gente está o tempo todo fazendo isso, o tempo todo. Hoje, antes de entrar, eu fui passar uma basezinha no rosto, alinhar o cabelo, passar um balm. Eu olhei para o espelho e falei: Jesus, tô achando demais que eu não sou boa o suficiente para entrar do jeitinho que eu tô no encontro. Corrija a minha mente. Olha, eu achando que não sou boa o suficiente, que eu preciso arrumar o cabelo, que eu preciso fazer a unha para ficar apresentável, né? Obviamente não significa que a gente não vai fazer isso. Isso, se o entregue ao Espírito Santo, é uma inspiração, né? Inclusive é algo que me inspira muito, né? Mas quando a gente está muito identificado com o sistema de pensamento do ego, é desse lugar. Não tá bom o bastante, não tá bom o suficiente. Eu ainda não sou boa. Eu ainda preciso melhorar. Eu não sou perfeito. Eu não sou o filho de Deus. Então eu preciso melhorar. Eu preciso encontrar a minha melhor versão. É. Que nunca vai ser a melhor, sempre precisa melhorar mais um pouquinho. Continuando. A expiação é o instrumento, a sentença 4.
do parágrafo 6. A expiação é um instrumento através do qual podes te libertar do passado na medida em que avanças. Ela desfaz os teus erros passados, assim fazendo com que seja desnecessário que tenhas que ficar revendo os teus passos sem avançar para o teu retorno. Nesse sentido, a expiação economiza tempo, mas como o milagre a qual serve, não o abole. Enquanto houver necessidade da expiação, há necessidade de tempo. Mas a expiação, como plano já completo, tem uma relação singular com o tempo. Fases vão prosseguir no tempo, mas toda a expiação situa-se no fim dos tempos. Naquele ponto foi construída a ponte do retorno. Então, aqui ele só está lembrando que a expiação só é necessária enquanto há a necessidade de tempo. Enquanto há necessidade de tempo, há necessidade de expiação. É como se a gente estivesse treinando a cada instante para esse momento, para esse, para esse momento nessa ponte do retorno. Não existem vários perdões, só existe um perdão, mas a gente está treinando, né? A gente vai perdoando ideias aqui, mas só é uma ideia, uma única ideia a ser perdoada, que já foi perdoada. Parágrafo 7. A expiação é um compromisso total. Olha aí, a Célia trouxe isso sobre o compromisso. Por que que a expiação é um compromisso total? Fiquei aqui, sabe, Jesus, nossa, compromisso total, né? Porque lembra que ele falou do princípio? O princípio é o amor, né? E medo e amor, eles não coexistem. Então, a expiação, ela é um compromisso total. Ou eu estou totalmente comprometida com a expiação a cada instante, ou eu estou comprometida com a ilusão. Não tem como eu estar comprometida com a ilusão e com o desfazer da ilusão ao mesmo tempo. É incoerente. Então, por isso que a expiação é um compromisso total, a cada instante. É uma decisão. Diante de cada cena, eu quero a verdade, agora, aqui. Eu quero perdão completo aqui. Eu quero olhar para isso com o Espírito Santo. Não cabe transigências aqui. É uma escolha que eu faço a cada instante, pelo Espírito Santo, pelo propósito, por isso é total. Aí, olha só, né? Ainda podes pensar que isso está associado à perda, um equívoco que todos os filhos de Deus separados fazem de uma forma ou de outra. A expiação é um compromisso total. Expiar é desfazer o sistema de pensamento do ego. Obviamente que a gente experimenta isso, que o próprio ego experimenta isso como perda dele mesmo. Perda. Por que o desfazer dele? Né? Só que essa sensação de perda, ela só é experimentada quando eu estou tentando expiar com o ego. Quando eu estou tentando fazer isso de forma equivocada, né? Então, quando a gente pensa que é total, dá uma sensação de que não cabe mais nada e que eu vou perder alguma coisa, porque inconscientemente a gente sente, a gente sabe que é uma farsa. A gente sabe em algum lugar que é uma farsa, que é um engano, né? Que é uma coisa frágil, 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 que não é verdade. Então,
Aí vem esse medo, né? Nossa, eu vou perder tudo, eu vou perder o mundo, eu vou perder, né? Mas na verdade é um lembrar do que eu sou, é lembrar que eu sou tudo, não esse sistema de falta aí, com 8 bilhões de corpos separados. É difícil acreditar que uma defesa que não pode atacar seja a melhor defesa. É difícil acreditar que uma defesa que não pode atacar seja a melhor defesa. É isso o que quer dizer: os mansos herdarão a terra. Eles literalmente a conquistarão devido à sua força. Uma defesa que funciona em duas direções é intrinsecamente fraca, precisamente porque tem dois gumes e pode voltar-se contra ti de forma muito inesperada. Essa possibilidade não pode ser controlada a não ser pelos milagres. O milagre volta a defesa da expiação para a tua real proteção. E na medida em que vens a ser cada vez mais seguro, assumes o teu talento natural de proteger os outros, conhecendo a ti mesmo como um irmão e um filho. Vou repetir a partir da sentença 3. É difícil acreditar que uma defesa que não pode atacar seja a melhor defesa. É isso o que quer dizer: os mansos herdarão a terra. Eles literalmente a conquistaram devido à sua força. Uma defesa que funciona em duas direções é intrinsecamente fraca, precisamente porque tem dois gumes e pode voltar-se contra ti de forma muito inesperada. Essa possibilidade não pode ser controlada a não ser pelos milagres. O milagre volta a defesa da expiação para a tua real proteção. E na medida em que vens a ser cada vez mais seguro, assumes o teu talento natural de proteger os outros, conhecendo a ti mesmo como um irmão e um filho.
qualquer, qualquer defesa que o ego faça, ela é uma defesa dual, né? Porque está dividida. Tem a parte boa, entre aspas, e a parte ruim, entre aspas, né? E vai e pode voltar a se contratir de forma muito inesperada. A culpa, ela vem. De alguma forma, inconsciente ou não tão inconsciente, você vai experimentar culpa em algum nível. Toda vez que você se defender, defender alguém, alguma ideia, seja o que for, seja o que for. E aqui cabe todas as ideias, todas as polarizações que esse mundo está apresentando nesse momento, encenando. Não importa a ideia que você defenda. O mais correto que pareça, o mais certo, assim, não, isso é assim, isso é verdade. Você vai experimentar culpa e medo em algum nível, porque qualquer defesa feita pelo ego envolve ataque. E tudo que dou, eu dou a mim mesmo. Se eu dou ataque, é ataque que eu recebo. Meu próprio ataque. Por isso que todo julgamento é um auto-ataque. Sempre. Só que a gente não acha que não. Mas toda vez que a gente está julgando, a gente está se auto-atacando. Que alguma coisa está sendo excluída de nós. Uma outra parte está sendo excluída, e isso só pode ser medo, gerar medo e culpa. Enfim, nossa, essa sessão ela é muito didática, muito prática, assim, muito mesmo, muito clara, muito clara. E vamos praticar a expiação como defesa. Praticar isso. Só na prática mesmo a gente tem a convicção e a certeza disso. Então, é isso. Para quem está no YouTube, continuamos juntos e até o próximo encontro.